Hey, hoje nós vamos falar sobre processos de design, ou pelo menos sobre o modelo visual que representa um processo de design, incluindo uma representação que eu venho amadurecendo faz um tempo, chamada Spiral Design ou Design Espiral. Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Eu realmente queria dividir com vocês esse processo que eu tenho tentado representar faz algum tempo já que eu tenho amadurecido isso, tenho refletido sobre ele e acho que vai ser bem legal hoje ouvir de vocês o que vocês têm a dizer no final. Bom, quando a gente pensa num processo de design, claro que fica muito mais fácil de compreendê-lo quando criamos uma representação visual para ele. Fica muito mais fácil ver que o design acontece em etapas e também a verdadeira vocação do design fica muito mais clara dessa forma. Mas afinal, o que é um processo de design? Bom, em primeiro lugar, pensar em processos de design é importante porque eles criam uma linguagem comum. Eles apresentam uma forma como algo deve ser projetado para um grupo de pessoas. E, em geral, ele é apresentado em etapas. Por exemplo, nós temos a representação que é chamada Double Diamond. Essa representação, chamada dessa forma, Double Diamond, é registrada pelo Design Council inglês. Bom, para quem não sabe, o Conselho de Design inglês foi criado em 1944 pelo primeiro-ministro Winston Churchill para fomentar a indústria inglesa no pós-guerra, e já naquela época o design já era considerado uma peça-chave na reconstrução de um país e da sua economia. Bom, nessa representação, o processo de design Double Diamond é dividido em 4 etapas: Discover, Define, Develop e Deliver. Fazendo uma tradução livre do que consta no material do Design Council, nós vemos que Discover é uma etapa de descoberta, então os designers tentam olhar o mundo de uma maneira nova, perceber coisas novas e coletar insights. Definir. Esta etapa representa o estágio de definição, no qual os projetistas tentam entender todas as possibilidades identificadas na fase descoberta. O que mais importa? Em qual devemos agir primeiro? O que é mais viável? O objetivo aqui é desenvolver um briefing criativo, claro, que enquadre o desafio fundamental do design. Desenvolver marca o período de desenvolvimento em que as soluções ou conceitos são criados, prototipados, testados e iterados. Esse processo de tentativa e erro ajuda os projetistas a melhorar e refinar suas ideias. Entrega. Última etapa do modelo Double Diamond é o estágio de entrega, onde o projeto resultante, um produto, serviço ou ambiente, por exemplo, é finalizado, produzido e lançado. Bom, eu penso um pouco diferente sobre alguns desses conceitos, em especial sobre a iteração acontecer apenas quando você já tem um entendimento ou uma definição do problema, e sobre o processo ter um fim, que é a entrega final do produto, do serviço que eles mencionam. Bom, mais para frente, nesse vídeo eu explico um pouco melhor sobre essa minha discordância sobre alguns pontos. Mas de uma forma geral, assim, cada designer tem realmente um entendimento sobre essas etapas. Todos os designers, porém, parecem concordar, né, que esses momentos eles acontecem de fato em algum instante, de alguma forma, quando algo é projetado. Essas etapas parecem ser universais ao design, e isso eu também entendo e concordo. São inclusive essas mesmas etapas que nós vemos quando vamos observar o processo do Design Thinking, propagado pela consultoria IDEO, por exemplo. E também na representação do Design Sprint, criado pelo Google Venture e propagado pelo Jake Knapp no seu livro Design Sprint, que usa o mindset do Design Thinking. E se você fizer uma busca aí bem simples, você vai achar várias e várias representações de diferentes processos de design. Por isso, há algum tempo eu comecei também a pensar numa forma de representar o design, pelo menos do jeito que eu compreendo o design. E cheguei até agora com alguns pensamentos e eu queria dividir esses pensamentos com vocês. Bom, primeiro, eu acho que todos nós concordamos que o processo de design ele é iterativo, ele é cíclico. Mas quando a gente olha, por exemplo, para a representação do Double Diamond, a gente pode ter uma tendência a entender que esse ponto aqui inicial, ele é o começo do projeto. Sabe, quando a gente não tem
a menor ideia do que precisa ser feito. E a outra ponta é a etapa final do projeto, quando temos uma entrega, um produto final, um serviço. Aliás, o próprio Design Council define dessa forma. Mesmo quando a gente olha essa representação linear, né, do Design Sprint, e inclusive a sua proposta de divisão de etapas de dias, não importa, às vezes 4, às vezes 5, às vezes outras variações mais, a gente pode também ter essa ideia similar, ou seja, um começo e o fim, o final de um ciclo. Bom, então o que a gente precisa entender é que o design, ele, embora seja uma disciplina projetual, ele não existe apenas na concepção de um produto, ou pelo menos não deveria ser assim. Eu prefiro pensar no design como sendo a alma, sabe, a personalidade de um produto, e eu acho que ele deveria estar presente enquanto o produto existir. No seu desenvolvimento, é claro, lá no começo, nas definições, mas também além disso, acompanhando a vida dele, a vida de um produto. Afinal, de uma forma geral, produtos precisam evoluir, né? E sempre precisam ser relevantes, então eles precisam estar sempre em movimento. É por isso que eu prefiro pensar que essas etapas, entender, definir, gerar ideias, decidir, prototipar, validar, elas acontecem num ciclo contínuo. E embora assim, a gente possa entender um projeto inteiro como sendo um ciclo, sabe, um desses ciclos, na verdade, cada decisão que a gente faz no projeto, cada tomada de decisão, ela acontece dessa forma, num ciclo também. Então, eu acho que dentro de um projeto nós damos vários desses ciclos, sabe, para definir e decidir sobre partes que compõem esse projeto. Mas, em geral, eu acho que nós sempre temos esses ciclos. Então, quando olhamos um projeto mais do alto, vemos que essas etapas também são cíclicas. Sabe? Nós estamos a todo momento entendendo, definindo, gerando ideias para um projeto, decidindo sobre esse projeto, prototipando, validando um projeto como um todo a todo instante. Então eu tenho chamado esse entendimento do que é o design, essa representação cíclica e incremental, como Spiral Design ou Design Espiral. É assim que eu compreendo, ou seja, esse processo é contínuo mesmo, e incremental, porque a cada volta que você dá, a cada novo ciclo que você completa, você tem um entendimento mais aprimorado, mais refinado daquele projeto ou daquela parte daquele projeto que você está analisando e estudando. Então esse processo ele não acaba. Eu nem acho que essas etapas elas acontecem necessariamente numa cadeia sequencial. Isso depende do projeto, eu acho, porque muitas vezes você entende prototipando, você tem uma nova ideia definindo o problema. Essas coisas se misturam, sabe? Muitas vezes elas não acontecem necessariamente num passo após o outro, num passo fixo. Eu também percebo que esse processo cíclico, ele é um processo que sofre influências externas. Então eu pensei que a representação do Spiral Design também incorpora aspectos externos do projeto. Esse espiral é sempre influenciado por questões externas a qualquer momento. Às vezes, numa dessas voltas, você realmente precisa empregar mais energia, sabe? Porque esses fatores externos, eles são tão novos e tão desconhecidos que você precisa ali intensificar, aplicar mais energia para entender a questão. Mas às vezes você parece estar convicto, ou pelo menos naquele momento você tem uma visão sobre aquela posição daquele projeto, daquela feature ou de alguma parte dele. Então, muitas vezes você está baseado em insights que vieram de fontes qualitativas ou fontes quantitativas, então naturalmente você imprime ali menos energia, porque você acha que naquele momento, pelo menos, aquilo está muito claro para você. E aí essas questões externas, elas podem ser mudanças de contexto, respostas a um determinado concorrente que gerou uma solução mais aprimorada que a que você estava considerando, mudanças de posicionamento do próprio produto, problemas inesperados identificados talvez em análises quantitativas ou qualitativas, enfim. Só para mencionar algumas dessas influências externas, elas são várias. É difícil até prever quais serão essas influências externas, esses aspectos externos que acontecem ao longo desse espiral, que vão influenciar no produto, mas, sem dúvida, elas reforçam o caráter contínuo e incremental do design.
Mas o que acontece é que eu acho que essa abordagem de continuidade mesmo do design é que vai garantir produtos melhores, que produtos evoluam continuamente. Por isso que eu reforço, esse ciclo ele ocorre sempre enquanto ele é projetado, mas também depois que ele é lançado. A qualquer momento você vai precisar investir em entender novos contextos e ter respostas novas para essas novas questões externas. Bom, eu vou seguir amadurecendo essa abordagem do Spiral Design, do design espiral, e eu acho que nesse ponto vai ser muito legal ouvir de vocês, o que você pensa, o que você sente sobre um processo de design, como ele acontece na vida real, e se o Spiral Design faz sentido para você também. Bom, por enquanto é isso. Se você gostou desse conteúdo, curta e compartilhe, assim esse conteúdo alcança mais pessoas. Assine o XLab, caso você não tenha feito, e falaremos mais sobre design no próximo vídeo. Valeu, eu fico por aqui, tchau!